E o painel que segue, Estádios Acolhedores e Eventos Mais Seguros, propõe uma reflexão aprofundada sobre como criar ambientes desportivos mais seguros e inclusivos, em simultâneo com uma experiência positiva para todos os adeptos. O debate abordará boas práticas, estratégia de gestão de público, inclusão e a importância de políticas integradas que conciliem segurança e acolhimento nos estádios. E habituado que está a entrar em nossa casa pela televisão, hoje troca os estúdios pelo palco e com a energia de sempre, a boa disposição que todos conhecemos e a arte de conduzir conversas, vamos então receber com um forte aplauso Jorge Gabriel. Olá, estão a ouvir-me em condições? Nós já estamos com um pequenino atraso e aquilo que eu sugeria para que não estivéssemos todos com algum incómodo, porque não fizemos uma pausa entre um painel e outro, era que talvez aproveitassem para se pôr de pé e desentorpecer um bocadinho. Sim, fiquem à vontade. Podem mesmo colocar-se de pé, porque assim desanuviamos todos, ok? Estaremos prontos para escutar os próximos intervenientes. Isto não quer dizer que agora ficamos na conversa o resto da tarde, ok? Porque temos mesmo que os receber. Assim que quiserem, podem ir sentando, por favor. Agora que já descontraíram, podem retomar, por favor, os vossos lugares. É bom, não é? Então, se não se importam, podem retomar os vossos lugares, as vossas cadeiras, para que demos continuidade àquilo que estamos aqui a fazer. Em primeiro lugar, muito obrigado à organização. Eu vou-me sentar já para dar o exemplo. Muito obrigado à organização por se ter lembrado de mim e se ter lembrado da paixão que tenho pelo desporto em Portugal e por todos os vetores que podem implicar a boa ou a má prática desportiva e a envolvência da prática desportiva, quer seja como espectador, quer seja como empresário, atleta ou ligado de modo direto ou indireto à competição. É fundamental que nós tenhamos todos aqueles que amam verdadeiramente o desporto, que tenhamos consciência total de como podemos fornecer um espetáculo em segurança para nós, em segurança para os atletas, em segurança para todos os que olham para o desporto também como uma oportunidade de negócio. Não podemos fugir desta realidade. Vamos ter aqui vários interlocutores, amigos, que também vão poder dar alguma perspectiva sobre a sua experiência, mas também aquilo que é vivido em cada um dos locais onde se encontram, ou a partir das experiências que tiveram, porque, como vão perceber, eles são, de facto, individualidades com alguma experiência em grandes organizações e que já os levou a estar, ou já os levaram a estar, em alguns dos maiores certames mundiais. Vou começar por pedir ao Tiro Rodrigues, especialista em serviço e experiência do adepto, para que se aproxime. Vão aplaudindo, por favor. A Gabriela Matai, que é do projeto Balance S4. Ela trabalha para o Conselho da Europa também. A Teresa Santos, diretora de sustentabilidade do Futebol Clube do Porto. Bem-vinda. E nós somos daqueles que nos podemos ver, não é? Exato. De dois clubes que se podem ver. E Mark Francis, que é do Football Supporters Europe e que também está ligado ao Eintracht de Frankfurt na Alemanha. E começo exatamente pelo Tiro Rodrigues, que nos preparou uma apresentação e, dado que o tempo está tão limitado, peço de imediato ao Tiro. O Tiro, que vão perceber, fala como nós, tem o português na ponta da língua, só que com açúcar. Uma expressão que o Tiro não conhecia e que vai passar a usar. Ele fala português com açúcar, é pois com o português do Brasil que o vamos ouvir.
Isso. Bem-vindo, Tir. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar novamente em mais uma edição do S4 Congress. Gostaria de aproveitar e parabenizar a APCVD pela organização de mais uma edição desse grande evento. Na minha apresentação hoje, eu discutirei um enfoque atualizado para as operações, o planejamento e a entrega das operações de serviço em eventos. Portanto, cobrirei um pouco mais sobre o motivo que estamos todos aqui, o desafio que nos une, qual é a reação das entidades perante esse desafio e como o serviço pode ser usado para combatê-lo. Mas antes, me apresento de maneira breve. Meu nome é Tir Rodrigues, sou mestre em Crowd Management pela Manchester Metropolitan University e ao longo dos meus 11 anos de carreira em grandes eventos esportivos, já entreguei e planejei operações de serviço em mais de 4 continentes, mais de 40 estádios, utilizando mais de 5.000 staff e voluntários e servindo muito mais de 1 milhão de fãs. Eu tenho certeza que nós todos estamos aqui pelo mesmo motivo. Existe um desafio que nos une e nos traz até Viseu para esses 2 dias. Esse desafio dos incidentes com espectadores, como vocês todos sabem, é global e recorrente. Eu pude acompanhar de perto 2 desses incidentes mais marcantes dos últimos anos, pois estive envolvido no planejamento e na entrega da operação de serviços para a final da Euro 2020 em Wembley e para a final da Champions League em Paris 2022. A reação das diferentes entidades para esses incidentes foi clara e direta e está alinhada também com as recomendações de melhores práticas e os relatórios que foram feitos após esses incidentes. Essa reação ressalta a importância do serviço nas operações de segurança e proteção e ressalta também a importância de uma abordagem integrada entre segurança, proteção e serviços. Mas, o que vem à nossa cabeça quando pensamos e falamos de serviço? Imagino que para a maioria das pessoas, o que vem à nossa cabeça são voluntários sorridentes, dando high fives com as suas mãozinhas aos diferentes espectadores. Ou mesmo voluntários utilizando o megafone para interagir e engajar os espectadores. Sim, isso de fato é muito importante e o impacto do serviço na experiência é evidente. Ainda por cima, o serviço e a experiência são indissociáveis. Não é à toa que os maiores estádios e os maiores eventos do mundo têm equipes dedicadas a serviço. No entanto, para atingir os objetivos da Convenção de Saint-Denis de obter uma abordagem integrada de planejamento e entrega de segurança, proteção e serviços e que o serviço impacte a segurança e a proteção, é necessário um enfoque atualizado. Enfoque esse que eu tive a oportunidade de desenvolver ao longo dos meus últimos anos de carreira. Esse enfoque trata serviços como uma disciplina operacional, que é planejado de maneira sistemática, estruturada e replicável. Esse enfoque define serviços como o uso de pessoas e equipamentos na linha de frente de contato com o público de uma maneira proativa, interativa e engajante para impactar
sua segurança, proteção e experiência. Vamos, portanto, definir um pouco mais como é esse impacto do serviço na segurança e na proteção. A adesão às medidas de segurança e proteção do evento por parte do público exige que esses mesmos espectadores conheçam e entendam quais medidas são essas, conheçam e entendam para onde ir, o que fazer e por que certas ações são necessárias. É aí que entra a equipe de serviço. O serviço é realmente o elo de ligação entre as medidas operacionais do evento, sejam elas medidas de segurança, medidas de ticketing, medidas de alimentos e bebidas, e a cooperação dos espectadores com esse plano operacional. Desse modo, o serviço impacta a segurança ao fornecer informações claras sobre as regras e condições de acesso, de modo a reduzir a frustração e evitar a hostilidade dos espectadores com as mesmas. Da mesma maneira, o serviço impacta a proteção ao fornecer direções claras e eficientes que evitam a superlotação de determinadas áreas e o tempo de permanência dos espectadores em áreas críticas. Visto isso, vamos, portanto, para a abordagem integrada de segurança, proteção e serviços e como atingi-la. Graças ao meu mestrado em Crowd Management, eu pude entender que a maneira de atingir essa abordagem integrada é através da utilização de ferramentas em comum para o planejamento operacional de segurança, proteção e serviços. E mais ainda, eu pude entender que as mesmas ferramentas de Crowd Management que são usadas para planejar as operações de proteção e segurança também podem ser usadas para planejar as operações de serviço. Aqui eu abordarei de maneira breve as mais importantes dessas ferramentas, que são a análise RAMP, a análise DSC e os modelos de fila. Começando, portanto, pela análise RAMP. Ela é a base do planejamento operacional de operações de serviço. Ela permite que se avalie as rotas e as áreas pelas quais o público está passando para chegar, circular e partir do evento, os horários e quantidades de movimento que o público fará durante o evento, assim como o perfil dos espectadores que irão para o evento. Passada a análise RAMP, olhamos então para a análise dos pontos de decisão, segmento e pontos de controle. Os pontos de decisão são os cruzamentos ou interseções nos quais os espectadores precisam de orientações claras e rápidas para escolher o caminho certo para atingir o objetivo desejado. Nessas áreas, a atuação da equipe de serviço reduz a hesitação e mitiga as altas densidades. Já os segmentos são as áreas entre os pontos de decisão e pontos de controle. São localizações onde o time de serviço está presente para interagir e engajar com os espectadores ou, caso o movimento contínuo seja necessário, encorajar que o fluxo se mantenha constante. Por fim, os pontos de controle. São locais onde ocorrem verificações do público, como, por exemplo, uma entrada para uma instalação esportiva, onde há um controle de segurança ou um controle de bilhetes. Nos pontos de controle,
As informações dadas pela equipe de serviço auxiliam o público a melhor se preparar para a verificação e, dessa maneira, minimiza as demoras e mantém as filas em movimento. Em determinados pontos de controle identificados como críticos, então se aplicam modelos de fila. Esses modelos de fila permitem simular diferentes cenários desses pontos de controle para que se possa determinar locais e momentos críticos para as operações de proteção, segurança e serviço. Nas áreas identificadas como crítica, como podemos ver no exemplo na tela, onde a quantidade de pessoas na fila e o espaço ocupado por essa fila é identificado como crítico, a equipe de serviços vai estar presente para orientar o público para rotas alternativas e, dessa maneira, mitigar altas densidades e a insatisfação do público com as condições. Eu concluo, portanto, com os resultados obtidos através da adoção desse enfoque atualizado de serviços, fundamentado em ferramentas de crowd management, que são utilizadas para planejar também as operações de proteção e segurança. Essa estratégia permitiu maior eficiência e precisão na determinação das necessidades de recursos da operação de serviço. Ela também permite que a tomada de decisões operacionais seja fundamentada em evidências e dados. E, finalmente, como acabamos de ver, ela também viabiliza um planejamento unificado de segurança, proteção e serviços. Obrigado. Muito obrigado, Tir. Obrigado, Tir, pela informação que nos dispensou e também dando-nos a conhecer alguns dos métodos de trabalho, neste caso em Manchester, como tiveram a oportunidade de ver nas imagens escolhidas pelo Tir. O Conselho Europeu tem este projeto, o projeto Balance S4, que a minha homónima Gabriela Matei nos vai apresentar. Já previamente combinámos que eu iria dialogar em português com os intervenientes e eles responderiam em inglês. Gabriela, em concreto, o Conselho Europeu mostra-se preocupado com estes fenómenos desportivos e aquilo que pretende com este projeto é garantir a segurança no matter what. É isso? Não interessa como. Hello. Muito boa tarde, muito obrigada. Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui hoje convosco e estar perante um público tão experiente, tão conhecedor desta área. O Conselho da Europa, através da sua divisão de desporto, está efetivamente preocupado com a forma como pode ajudar os países a implementarem da mesma forma e de uma forma equilibrada os 3 pilares do S4, sendo estes 3 pilares Safety, Security and Service, segurança, proteção e serviço. Portanto, vemos aqui precisamente esta sintonia entre o nosso programa S4 e este congresso, o Congresso S4. Nós trabalhamos com base na Convenção de Saint-Denis e estamos a reforçar os 2 pilares de segurança e proteção. Temos vindo aqui a falar e ouvimos aqui durante o dia de hoje já várias abordagens muito práticas, medidas pragmáticas que podem ser tomadas. E o que nós vemos é que o enquadramento jurídico já existe
Existem leis, legislações e normas, mas há uma grande diferença entre a legislação e a prática. E a forma como esses pilares estão equilibrados e o quão importante é o serviço e a qualidade de serviço para o bem-estar e a satisfação dos clientes dos estádios são fundamentais. E esses dois ajudam precisamente ao terceiro pilar, que é a segurança. Portanto, temos de olhar para todos os fenómenos abrangentes dos grandes eventos desportivos. É verdade que muitas vezes falamos destes grandes eventos, mas outras vezes estamos a falar de questões como os direitos humanos, os direitos dos atletas, dos hábitos, dos adeptos, enfim, de tudo aquilo que compõe o ambiente desportivo. E, portanto, olhando para estes fenómenos globais, vemos que há aspectos que são específicos de alguns países. Alguns países estão mais avançados na sua forma de lidar com estes fenómenos, outros estão um pouco mais para trás e, portanto, o que nós pretendemos é criar uma rede de conhecimentos e de experiências que partilhe entre nós e de forma mútua conhecimentos, boas práticas para podermos lidar com estes fenómenos e ao mesmo tempo termos uma plataforma que nos permita trocar ideias, comunicações, formações, olhando de facto de uma forma abrangente para tudo o que tem a ver com questões de segurança, proteção e serviço, procurando trazer para esta rede o máximo de países para que todos entendam bem o que significa e qual a importância destes três pilares e não só o pilar da segurança, que é aquele que habitualmente é mais falado. Eu tenho muito orgulho em poder dizer que nos últimos anos vemos de facto uma melhoria muito concreta nas práticas de segurança e proteção e serviço dos países que fazem parte do Conselho da Europa e nomeadamente dos signatários da Convenção de Saint-Denis. Nós sabemos que, apesar de estarmos no mesmo continente, nós temos também dentro do continente europeu um comportamento diferenciado entre adeptos de vários países e atletas de vários países. Isso também foi tido em consideração no vosso estudo e no vosso projeto, porque nem todos os adeptos, nem todos os atletas se comportam da mesma maneira. Yes, Está a tocar aqui em dois aspectos muito importantes. O primeiro é a abordagem integrada e o segundo é a abordagem multi-agências. Estamos a olhar, portanto, para uma abordagem tanto ao nível vertical como horizontal. Procuramos ver aquilo que acontece em todos os níveis. Para isso temos de trabalhar com os vários níveis dentro de cada país, desde o nível local, regional, nacional e com todo o tipo de organizadores de eventos. Mas falamos também com os beneficiários e nesse aspecto temos uma excelente colaboração com a FCC e com as agências governamentais também competentes nestas áreas. Por isso, nós começamos por olhar para os fenómenos em si próprios, recolher dados, realizamos entrevistas, inquéritos em vários países, recolhemos e analisamos os dados obtidos e procuramos perceber de forma muito prática aquilo que está a acontecer no terreno. Todos estes níveis que eu referi. E depois preparamos vários seminários de sensibilização e 2 formações de formadores, de treinadores, para que fiquem cientes destes fenómenos e do que se está a passar nos vários países. Porque a formação de treinadores, ou formação de formadores, neste caso, são pessoas que recebem formação adequada para depois darem formação por seu lado a outros intervenientes e stakeholders na área. Porque procuramos aqui integrar precisamente todas as conclusões e informações obtidas para que todas as partes possam entender os fenómenos e definir guidelines. Ou seja, depois de meses de trabalho de investigação e de pesquisa, procuramos definir coisas muito práticas, porque temos uma visão muito pragmática das coisas. E nós focamos em vários desportos, não apenas futebol, e realizamos seminários de sensibilização em vários locais,
Trabalhamos com arquitetos, com a comunidade, perceber as preocupações, por exemplo, quando é renovado um estádio e como é que todas as partes se podem coordenar no âmbito de um projeto desse tipo. Visitámos também estádios, visitámos arenas de basquetebol, campos de basquetebol, e ao fazê-lo percebemos melhor os riscos, como calcular esses riscos, quais as zonas de maior risco, como é que os organizadores lidam com os ultra, um fenómeno que é uma tendência, mas que nem sempre é muito falada. Ou seja, nós procuramos analisar de uma forma muito pragmática para estes fenómenos que são realidades recentes e fazê-lo de uma forma muito integrada com todo o tipo de stakeholders. We know that, talking in Portuguese for all, nós sabemos que também há regionalmente alguns países que detêm ainda algumas questões que os levam nos eventos desportivos a ter confrontos, logo medidas de segurança diferentes de que se falarmos de outros países com quem há relações de amizade e de convivialidade normais. Outros países, e ainda agora falou no basquetebol, um jogo entre uma equipa de basquetebol da Turquia com uma equipa de basquetebol grega leva a que haja preocupações adicionais, quer seja para um jogo na Grécia, quer seja para um jogo na Turquia. E também sabemos que as medidas que têm que ser implementadas não serão, com certeza, com o mesmo grau de preocupação para um jogo de basquetebol como este que referi, um jogo de futebol ou uma prova internacional de atletismo. Let me see if I understood correctly. Are you asking? Quer, portanto, perceber melhor as diferenças entre países e tipos de desportos, é isso? Exatamente. Eu até diria não só entre países e desportos, mas tem a ver também com se trata de competições masculinas ou femininas. Nós procuramos ter todas essas variantes e fatores em conta. Por exemplo, quando houve o Euro feminino este verão, nós estivemos muito atentos para perceber fenómenos específicos ligados à segurança e à proteção e o impacto que isso tem num país como a Suíça, por exemplo, e comparativamente com outros países, por exemplo. Mas todos se viravam para nós e diziam, bom, enfim, é uma competição feminina, o comportamento dos adeptos vai ser muito mais pacífico. Mas nós realmente procuramos analisar bem o ambiente, o serviço e a conduta e o comportamento de quem vem assistir. Nós estudámos e analisámos muito de perto esta competição e estamos precisamente a procurar cobrir todos os aspectos para reunir e sistematizá-los nas nossas guidelines, para que tenhamos guidelines para que todas as organizações, sejam elas locais ou nacionais, possam ter um sítio que reúne toda essa informação e que os ajude a prepararem-se. Outro aspecto que pode e deve ser referido é a acessibilidade, porque temos todo o tipo de incapacidades nos nossos adeptos e também nos nossos atletas, e ficou já muito claro que é possível as organizações terem isso em conta. É possível que as pessoas tenham um determinado comportamento nos estádios e temos também um papel social a desempenhar na transformação dos comportamentos. E cabe-nos a nós promover estes exemplos e é para isso que as nossas guidelines e as nossas formações são feitas. O que nós procuramos fazer é, então, fornecer as tais guidelines, fornecer um kit de formação e depois
cada país e autoridade terá todo este material à sua disposição para utilizar e adaptar à sua realidade. O nosso toolkit, o nosso manual estará pronto para ser divulgado em dezembro e posso dizer desde já que temos um parceiro inédito em Portugal, que se mostrou desde o início muito aberto, disponível para nos ajudar nestes aspectos. Está muito ligado também à organização deste congresso. É uma entidade que acredita profundamente nestas questões e, como sabem, Rodrigo Cavaleiro é também presidente atual da Convenção de Saint-Denis e faz questão que a Convenção seja bem entendida e bem implementada. Isso é uma forma de ver que uma Convenção do Conselho da Europa, que são, no fundo, normas, acaba por se concretizar na prática. Obrigado. Muito obrigada, Daniela. A Teresa Santos está atualmente nas funções de diretora de sustentabilidade do Futebol Clube do Porto e está no clube desde 2007 e acredito que já tenha alterado o clube desde a altura em que entrou, alterou alguma coisa ou não, já vamos saber, mas creio que tem um vídeo para mostrar também e quer começar por aí. Pessoas com dificuldades no processamento da informação sensorial podem agora assistir aos jogos num ambiente controlado e seguro. Isso é uma oportunidade magnífica que eu consegui ter um programa em família em que todos usufruem do futebol. Ele gosta de estar aqui, está calmo, está muito receptivo, o processo de entrada é muito fácil e está excelente. Está a conseguir aguentar-se, por exemplo, e se tivesse bem mais, estava a pedir para sair, para ir buscar água, ou para ir à casa de banho, ou vamos embora, e quando é que isto acaba, está permanentemente desassociado. Vá. Fiquei apaixonado por este sítio, por ser algo único que se criou de uma ideia bonita e que se conseguiu fazer isto. E acho que ficaram aí com imagens muito bonitas, tanto do meu filho como de outras crianças, que aproveitam este sítio, podem vir ao estádio e para mim fazer parte disto orgulha-me muito. It's really an accessibility solution for between different sports fans, football specifically, but we can do other sports as well. We take live sports data and an existing 5G mobile network, and we model onto the tablet the football match in real time for the user to follow. Esta bola vai se colocar por fora da fora do meio campo. Imagina, o golo aqui. A bola vem para aqui. Eles pegam na bola e levam para o meio campo outra vez. Ela vem aqui para o centrinho, estão a ver? Não, gosta da experiência? Durante o jogo eu estava aqui, a bola andava e eu conseguia sentir onde estava a bola. É muito. Em vez de estarmos a ver a bola no campo, conseguimos ver a bola aqui, sem ter os outros a nos explicar as coisas e assim torna-se muito mais acessível. O futebol não é só ver, não é? O futebol também é principalmente, dentro da minha perspectiva, sentir, é imersivo, ou seja, o desporto não encerra no futebol, encerra nisto que nós vimos nestes meninos, realmente, que era a emoção, o apito do árbitro, o cheiro, o próprio cheiro da relva quando entramos. Hoje o futebol provou, não é, que nós podemos promover a inclusão. Teresa, diga-me que tem responsabilidade nisto, não é? Que é para levar alguns louvores. Obrigada. Antes de mais, só agradecer o convite para estar aqui presente e, efetivamente, partilhar estas boas práticas na área da acessibilidade. E estes são apenas dois dos exemplos, são dois dos exemplos mais recentes. E o que nos orgulha exatamente são estes baby steps que vamos dando de forma consolidada. Ou seja, quando implementamos esta estratégia de acessibilidade no Futebol Clube Porto, pensamos num todo. Desde a questão da integração de colaboradores com deficiência e o trabalho que temos vindo a fazer internamente, desde o trabalho do futebol para todos, ou desporto para todos, melhor dizendo, com a nossa secção de desporto adaptado, que
tem crescido todos os anos com novas modalidades, dando resposta a diferentes deficiências, em que temos uma bancada norte do estádio da Coca-Cola, que quem for lá o que vai ver é a mesma ambição, e a fotografia dos atletas do desporto adaptado, porque efetivamente é isso que nós defendemos, que a ambição é a mesma, independentemente da capacidade ou incapacidade que cada atleta possa ter, a sua ambição em campo é a mesma, é de vencer e de ganhar. Isso, como é óbvio, também passa para o que nós queremos proporcionar à nossa experiência dos nossos adeptos. Queremos proporcionar a melhor experiência para todos os nossos adeptos. Começamos há vários anos atrás com Colored, que é o código de cores para daltónico, que na altura o Miguel desafiou-me para implementarmos. Eu dizia ao Miguel, mas faz sentido implementarmos isso? E faz sentido até percebermos o alcance que isso tem. Algo tão simples como termos esta troca de experiência com adeptos e dizer, ok, eu não, se calhar nunca posso ser eletricista porque não consigo perceber qual a cor dos cabos. Ou numa conferência que estava, estar a falar destes projetos e ter alguém na audiência e dizer, eu sou daltónico, passei a conhecer hoje essa aplicação e mudou a minha vida, porque já não vou ter ninguém de manhã que tenha que me escolher a roupa. Ou seja, estas pequenas ações que muitas vezes nós não temos consciência do impacto que têm, mas que efetivamente vai ter um grande impacto no dia-a-dia, e é isso que também queremos com o futebol, ou seja, transpor estas boas práticas ou que este também passe para o dia-a-dia das pessoas, e é muito esse o nosso trabalho. Por isso estava a falar, falei já do Colored, a audiodescrição já temos há vários anos. Temos voluntários também em dia de jogo, que especificamente são para pessoas com deficiência, que auxiliam em tudo que serviços que possam precisar no estádio e que não estejam de alguma forma claramente acessível. E estes dois projetos mais recentes, a InZone foi um projeto que me deixa quase lágrima no olho, porque efetivamente foi um projeto que envolveu vários parceiros, desde a Escola Superior de Saúde, que nos ajudou também no desenvolvimento, parceiros a Betano, que também patrocinam este projeto, mas que efetivamente conseguimos ir mais além. Ou seja, não faria sentido termos uma InZone, começarmos por uma InZone há 5 anos atrás, quando não tínhamos tudo o resto, quando não tínhamos língua gestual, quando não tínhamos audiodescrição. E por isso esta caminhada consistente, como costumo dizer, acho que é o que nos tem diferenciado. Só para falar um pouco da InZone, vocês já viram o vídeo, são 3 espaços que são interligados entre eles. Temos o espaço, a zona 1, que é a sala sensorial propriamente dita, que foi uma adaptação do estúdio TV, que temos 4 estúdios no estádio, do tempo do Euro 2004, e que efetivamente não tínhamos grande utilização daquele espaço. E por isso perceber que podemos transformar aquela sala num espaço para famílias foi efetivamente diferenciador. Temos a zona 2, que é um espaço intermédio entre a sala e a bancada, e a zona 3, a bancada, que é esse também o nosso objetivo. Temos um terapeuta por família, que acompanha todos os jogos, e um espaço, uma ligação direta do parque de estacionamento até ao espaço, para efetivamente ter o menos estímulos possíveis até chegar ao local. E por isso esse trabalho pensado, juntamente também com associações, que isso acho que é muito importante. Tive a oportunidade antes desta sessão também de falar com a Bárbara, de Sexto Sentido, que é muito importante percebermos do outro lado também quais são as necessidades, não é? E de que forma é que podemos melhorar, e cada vez este espaço que queremos é melhorar, e só com feedback de quem utiliza é que conseguimos fazer essa melhoria. E os Tablas é o nosso último serviço que nós prestamos. Todos estes serviços fazem parte, não é, na aquisição de bilhete, os serviços já estão incluídos, ou seja, não há um custo extra para usufruir destes serviços. E esta é uma longa jornada que não termina de todo aqui, mas é uma jornada que temos vindo a fazer juntamente, como disse, com associações, com instituições, para nos ajudar a identificar onde é que podemos melhorar. Teresa, parabéns. De facto, Obrigada. Este é um trabalho fantástico, não é por eu reconhecê-lo, bastou
terminar o vídeo para depois ouvirmos esta salva de palmas que identificou o quanto nos sensibiliza, mas também nos desperta, porque não creio que exista em muito mais estádios de Portugal, ou se existirá mesmo, em mais algum estádio de Portugal, um serviço como este. O que lhe pergunto é se isto se insere na responsabilidade social que um clube de futebol da dimensão do Futebol Clube do Porto deve ter, e não apenas ter por ter. Certo. Isto faz sentido porque se enquadra na nossa estratégia de sustentabilidade, que também tem, como é óbvio, o pilar da responsabilidade social, mas acreditamos que isto não é caridade, não é? E há pouco também falávamos sobre a questão da gratuitidade ou não dos bilhetes, de uma política que nós também defendemos de... São gratuitos? Existem duas vertentes, não é? Como estava a dizer, por exemplo, o acesso à N-Zone, o primeiro ano foi totalmente gratuito, mas efetivamente houve um grande investimento também por parte do clube e proporcionamos, o que nós queremos proporcionar é a melhor experiência para todos os adeptos, não é? Dar essa igualdade de oportunidade que, não havendo esse espaço, que já tivemos essa possibilidade, essa experiência no passado, atletas nossos do desporto adaptado que tentaram ir assistir a um jogo e não conseguiram porque efetivamente os estímulos eram demasiados e nem sequer conseguiram entrar no estádio. E por isso ali nós proporcionamos todos um serviço, desde a recepção, em que temos uma hospedeira que leva desde o parque até ao espaço, até termos terapeutas que neste momento temos lugares anuais vendidos para aquele local. Porque efetivamente o que queremos é que vão adquirindo esses estímulos para que possam, do futuro, estar numa bancada em que não necessitem de ir para a O serviço são os serviços, não é? Sim, mas lá está, não cobramos pelo serviço, apenas o acesso ao estádio, mas não há um custo, como estava a dizer, extra para usufruir desse serviço. Claro que algo que nós sentimos, e também há pouco falava com a Bárbara, temos que dar a conhecer os serviços que temos, porque caso contrário as pessoas também não vêm. E isso antecipou a minha pergunta, porque dá-me a impressão que a esmagadora maioria dos que aqui estão desconheciam que isto existia. A divulgação é fundamental para Exatamente. que também possam usufruir, não é só a questão de ter, não é? Sim. E é esse trabalho também temos vindo a fazer, de convidar, temos, por exemplo, no caso dos tablets, toda a gente que usufruiu, nós oferecemos os convites para experimentarem, porque sem saberem e sem sentir essa necessidade, e dou muitas vezes também o exemplo da audiodescrição, com um adepto nosso cego que tem lugar anual no estádio, quando eu falei com ele a dizer... vamos ter audiodescrição, vamos fazer testes de piloto, queres experimentar? Ele dizia-me, Teresa, mas para que é que eu preciso de audiodescrição? Eu ouço o rádio, o relato de todos os jogos, o que é que isso vai acrescentar? E depois, e fizemos essa gravação antes dele ouvir o relato audiodescritivo e no final dizia, ok, obrigada, nunca pensei que desse tanto pormenor, a cor da chuteira, a quantos metros chutou da baliza, ou seja, toda esta descrição que não estava habituado, não sentia a necessidade, não é, de ter. Quem relata só diz a chuteira se a chuteira for diferente, não é? Exatamente, mas não são aqueles pormenores que efetivamente podem fazer a diferença a quem está a ouvir. E por isso esse trabalho junto das comunidades, sejam escolas de referência, sejam as associações, é um trabalho que temos feito muito próximo de os convidar também a conhecer um estádio. A usufruir e também nos ajudar a, lá está, como disse anteriormente, a identificar as lacunas que sabemos que ainda temos, para que possamos melhorá-las. Bem, Teresa, sabe se há serviços congêneres nos outros clubes? Como este, não. Mas o objetivo será esse, não é? Nós queremos é exatamente isto, é para partilhar as boas práticas e fora de campo ganhamos todos, não é? O resultado interessa dentro do campo, mas o nosso objetivo é mesmo este, e também quando vamos fora, quando estou presente também noutros fóruns fora, também é beber o que é que se faz de boas práticas noutros países, noutros clubes, só assim é que todos vamos crescer, os adeptos vão ter esta oportunidade e é aí que fazemos a diferença. Portanto, será uma apresentação para fazer futuramente na Liga de Clubes? Eu acho que eles já conhecem. Eles já conhecem, muito bem. Nós temos que avançar e passo então para o Mark Francis. Mark, olá. Sabe dizer olá em português? Boa tarde. Bom dia. Boa tarde, é boa tarde. Boa tarde. Isso.
Boa tarde. Francis está a trabalhar com adeptos há muitos anos, já o faz há bastante tempo, numa organização que o que tem tentado fazer é compreender a atitude dos adeptos e adaptar o espetáculo à atitude dos adeptos, ou é uma coisa e a outra? Ou é também ter adeptos melhor informados para saber exatamente como devem comportar-se quando vão a um estádio, quando vão ao Eintracht Frankfurt Stadium? Well, sorry, my Portuguese. Lamento, o meu português não é de todo suficiente, portanto terei de prosseguir em inglês. Muito obrigada pelo convite, antes de mais, e para vos dar um pouco a conhecer sobre mim próprio. Eu sou consultor de ligação com os fãs em Frankfurt já há mais de 15 anos. Já viajei por muitos países, joguei em Portugal, ou estive em Portugal a trabalhar 4 vezes, ao longo de 4 períodos da minha vida. Jogámos em Guimarães, contra o Sporting, contra o Benfica. Estive aqui também enquanto observador durante o campeonato feminino de 2025, de forma que consegui ver um pouco, ter um pouco a percepção do país e de como as coisas são feitas aqui. Desde o início do ano trabalho também para a Football Supporters Europe enquanto consultor. A Football Supporters Europe é uma organização chapéu de várias organizações de adeptos de vários países europeus. Um dos nossos membros da direção é português, aliás. É portuguesa, aliás. É uma mulher. Não vou dizer o nome porque não consigo pronunciar, diz o orador. Mas é uma excelente advogada. É o que posso dizer. Então, o que é que nós fazemos na prática? Ouvimos aqui falar várias vezes dos adeptos que vêm de fora para um jogo. E antes de qualquer jogo, campeonato, seja Euroliga, seja UEFA, seja, enfim, o que seja, sejam jogos das seleções, antes de qualquer jogo, nós contactamos as organizações irmãs do país em questão, pedimos-lhes que respondam a um inquérito e também que nos deem os contactos com os seus responsáveis de ligação, porque queremos conhecer a forma como os adeptos que vão viajar, portanto que chegam de fora, irão ser recebidos e reunir todo um conjunto de informação, porque muitas vezes são precisamente os adeptos do clube adversário que vêm de fora que acaba por causar a maior parte dos problemas e dos distúrbios. É completamente diferente o comportamento dos adeptos do clube da casa e do clube que vêm de fora. E isso varia também muito, claro, de país para país. Por exemplo, há casos em que, no caso dos adeptos do clube visitante, não há qualquer acessibilidade para pessoas com cadeiras de rodas, por exemplo. E nós procuramos previamente recolher estas informações para que os adeptos que vão viajar estejam mais preparados por cima. E a verdade é que nos apercebemos que em muitas situações as coisas não estão boas de todo. Do ponto de vista da acessibilidade, do acesso às casas de banho, por exemplo, o acesso à comida e à bebida, aos pontos de restauração, muitas vezes não é famoso, o acesso não é fácil para quem tenha algum tipo de incapacidade ou de dificuldade de mobilidade. Ou seja, vemos coisas como as revistas
mulheres que são revistadas, inclusive por dentro do sutiã, enfim, assistimos às coisas mais inimagináveis. E nós o que fazemos é recolher precisamente estas informações. E no final do ano tentamos sistematizar, apresentar um relatório para que no final de cada época haja, digamos, uma síntese e tentemos trabalhar com a UEFA para que de futuro as situações sejam melhores. O comportamento dos adeptos também varia da localização de onde eles são. E isso também é tido em consideração nos vossos estudos e naquilo que vocês com certeza pretendem para que haja uniformização de atendimento aos adeptos. Isso também está em análise, isso também está em trabalho para se desenvolver? Yes, definitely. So, absolutamente. Nós não dizemos que os adeptos não fazem problemas. Nós sabemos bem que nunca podemos ter essa certeza. Mas muitas vezes também tem a ver com a forma como a informação lhes chega, como a comunicação é feita com esses adeptos. Às vezes há certas palavras que funcionam como um gatilho para determinadas pessoas de determinado país ou para determinado grupo de pessoas. Mas isso varia e essas palavras gatilho podem ser completamente diferentes na Itália ou na Letónia. A Letónia diz que também tem ultras, mas eu estou-lhes sempre a dizer, nunca digam que vocês que têm adeptos que são ultras, porque isso não é nada comparado com outros países. Portanto, é muito variável realmente esta cultura dos adeptos. Normalmente as autoridades gostam de olhar para os números, para as estatísticas. Por exemplo, a maior parte dos clubes viaja com os mesmos adeptos, com os mesmos membros da claque daqui para ali e por vezes acontecem problemas num local que nunca aconteceram até aí noutros locais. Portanto, mas claro que se viajamos com 400 ultras, nós devemos informar a polícia, porque há um conjunto de coisas que podem ser previstas. Portanto, a situação varia radicalmente de caso para caso. Há variedíssimos fatores que desempenham um papel na forma como tudo se processa. Se virmos um jogo da PG contra Tottenham, não Paris Saint-Germain contra Tottenham, não se previa problemas. Mas agora o PSG tem muitos fãs e adeptos do Norte da África, a questão da Palestina veio à baila. Por outro lado, o Tottenham tem uma tradição de muitos adeptos judeus e, portanto, antes não havia probabilidade nem de risco, agora há. Portanto, temos de estar atentos às coisas e perceber porque é que algo aconteceu naquela equipa, com aquela outra equipa, naquela cidade ou naquele estado em particular e nada aconteceu noutro local, por exemplo. Outro aspecto a ter em conta é que normalmente todas as pessoas tendem são tratadas da mesma forma, mesmo que não sejam grupos de alto risco, os restantes fãs, os restantes adeptos acabam por se sentir tratados como se fossem hooligans, quando há um grupo. E a verdade é que o comportamento de grupo é muito diferente e cria mais problemas. Ou seja, temos de começar a olhar para as coisas de uma outra forma. Todos somos profissionais aqui, na nossa área. E devemos procurar ver o outro lado das coisas, tentar perceber o outro lado das coisas. A polícia deve tentar perceber porque é que os adeptos,
poderão ou não estar a comportar-se desta ou daquela maneira. E, da mesma forma, os adeptos também devem começar a perceber melhor o lado da polícia e perceber qual é a sua função e porque é que está a ter um determinado comportamento. Pôr-nos no local dos outros, no lugar do outro, no fundo. Claro que se, enquanto polícia, se vermos grupos rivais, mas houver uma boa comunicação, uma boa interação, isso ajuda a relaxar os ânimos e o ambiente. Se houver um comportamento cordial, uma interação, isso pode ajudar muito a mudar o ambiente. E o contrário também é verdade. Momento mais amigável junto dos adeptos, é natural que os adeptos acabem por reagir do mesmo modo. Yes, 100%. Exatamente, é isso mesmo. Às vezes há coisas que são difíceis de explicar, mas o que posso dizer é que nós, enquanto profissionais, temos de dar o primeiro passo. Cabe-nos a nós, enquanto profissionais, dar o primeiro passo. Não devemos esperar que os adeptos comportem como deve ser se nós, profissionais, também não estivermos a exercer as nossas funções da forma mais correta possível. É evidente que é difícil chegar à utopia dos adeptos do Japão, que inclusivamente limpam o estádio nas bancadas onde se encontram. Mas não poderá ser também com este género de exemplos que nós podemos alterar o comportamento dos adeptos do resto do mundo? Well, that's Bom, isso é um exemplo excelente, muito bom e muito mau ao mesmo tempo. É um exemplo extremo. Nós jogámos no Japão e realmente é extraordinário. É algo de muito cultural, intrínseco na cultura das pessoas. Depois do jogo não havia um papel no chão, nada, porque os adeptos limpam tudo no final. Se formos a um jogo na Turquia ou na Grécia, no final é o caos. Ninguém limpa nada, está tudo no chão. É de facto uma questão cultural que é muito diferente. E temos de reconhecer essas culturas, essas diferenças culturais e procurar melhorar as coisas, mas sempre dentro desse enquadramento social e cultural, perceber como é o ambiente daquele país, daqueles adeptos, porque há tantos fatores que intervêm. Eu costumo dizer, se nós tivermos um bom emprego, tivermos dinheiro, tivermos um bom marido, uma boa mulher e uma boa vida e formos a um estádio, é menos provável que criemos problemas. Agora, quem perdeu o emprego, não tem dinheiro para pagar a renda, acabou de perder o marido ou a mulher, ou tem uma vida por muitos problemas, obviamente que se calhar a situação já é diferente e reagirá de outra forma. Portanto, tudo tem de ser considerado. Para si, mas antes gostava de assinalar aqui para todos, caso não tenham percebido, chegou o nosso campeão olímpico Carlos Lopes, que está aqui na primeira fila. Carlos! Ele é daqui de Viseu e também faz-nos aqui uma visita. Uma última pergunta, Marco, que diz respeito ao álcool nos estádios, a utilização de álcool nos estádios e numa área em redor dos estádios. Poderemos vir a ter de implementar uma área geográfica onde não pode ser vendido álcool a quem vai assistir a um jogo de futebol? As I said, Como disse, eu trabalho na ligação com os adeptos há mais de 15 anos. E daquilo que vi é que se não vendermos álcool nos estádios, as pessoas vão acabar por beber mais antes de vir para os estádios. Portanto, eu pessoalmente gosto de trabalhar com pessoas que quando estão sóbrias, enfim, é muito mais fácil, não é? Mas também, outra forma de ver as coisas é dar marijuana a toda a gente e fica toda a gente relaxada e também não causa problemas. Enfim,
brincadeiras à parte, eu penso que proibir o álcool se calhar até traria mais problemas, porque as pessoas encontrariam formas alternativas e provavelmente acabariam por beber ainda mais. Por exemplo, na Alemanha é muito comum os adeptos viajarem de autocarro para os Estados e quanto mais curto é o percurso, mais bebem. Parece um contrassenso, mas é assim. Portanto, às vezes há coisas que não vale a pena, é remar contra a maré. Portanto, tentar proibir o álcool irá, no meu entender, só criar mais problemas ainda. Num curto espaço de tempo, ouvir todos os intervenientes. Como sabem, nós reservamos também algum tempo para as vossas questões. Se tiverem alguma pergunta para fazer, por favor, utilizem estes 5 minutos para... Aí em cima? Sim, mas provavelmente depois quem está a fazer a discussão não ouve. Está bem? Está o microfone quase a chegar. E o nome, por favor, está bem? Obrigado. Olá, boa tarde, Jorge Gabriel e todos os demais oradores. Eu sou a Rosa, moro em Viseu. Queria felicitar a doutora Teresa Santos pela iniciativa. É algo que já realmente me passou pela cabeça, apesar de eu ser licenciada em jornalismo, estou a fazer um mestrado na área de educação especial. Não é para ser professora porque não me deixam. Em todo o caso, sou sensível a estas causas e já tenho colaborado em várias iniciativas desportivas também, nomeadamente já fui ao Welcome Desk, oficial de ligação com os jogadores de futebol aqui em Espanha, tenho o curso de gestão de recintos, de segurança em recintos desportivos também, e tudo isto, e também de organização de eventos, e acho que tudo isto é uma mais-valia para iniciativas destas. A sua iniciativa acho que é digna de ser replicada. Eu, como disse, já tive uma ideia dessas, mas este ano candidatei-me aqui a um concurso de empreendedorismo, que é daqui do Politécnico, com uma ideia na área desportiva, mas não foi avante, que era muito ambiciosa. Era Lines for Play. Era para simplificar os jogos e corrigir algumas falhas, a nível visual sobretudo, mas era demasiado ambiciosa. Se alguém tiver curiosidade e ajudar-me a desenvolver, claro que teriam que ser clubes grandes como o Porto. Eu não estou aqui a falar de clubismos, não quero aqui, não quero aqui guerras, mas pronto, é o que eu tinha a dizer. Parabéns pela iniciativa. Se eu pudesse ajudar, seria maravilhoso. Obrigada. Obrigada. A Teresa, acredito, representa uma equipa e isso também é essencial que seja dito, porque é também uma das chaves para que nós consigamos ter melhor serviço, não é? Mais alguém quer colocar uma questão? Creio que não. Thank you all for coming. It's always a pleasure to have you. Muito obrigada a todos, foi um enorme prazer tê-los connosco. Agradeço mais uma vez a todos e muitos parabéns pelo trabalho desenvolvido. Temos agora um pequeno intervalo e voltamos. Deixa-me ver, 15 minutos, pode ser? Daqui a 15 minutos estamos aqui de regresso. Até já. Aproveitem bem.